Minuto da vacina. Após a imunização com a vacina da Covid-19, eu ainda posso transmitir a doença? Qual a taxa de segurança e proteção? Se você vai conviver com outra pessoa que ainda não está vacinada, lembre-se que você pode transmitir a doença para ela. Se for uma transmissão com menor carga viral, menor o risco para outra pessoa. Mas isso, como disse, é ainda uma suposição. E isso pode mudar de figura se a pessoa não vacinada pertencer a algum grupo de risco, como, por exemplo, idosos, grávidas, diabéticos, obesos, crianças menores de 2 anos, etc. E se a outra pessoa com quem você encontrar também estiver vacinada? A possibilidade de transmissão ainda existe, mas os riscos envolvidos são bem menores. Por isso, quanto mais gente vacinada, menores os riscos de doença, de quadros graves e óbitos. É o caminho da imunidade coletiva. A vacinação é a medida mais eficaz de combate ao coronavírus. Por isso, imunize-se, valorize a vida. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas, com você na luta contra o coronavírus. Março de 2021 foi o pior mês da pandemia no país. Governo do estado volta a declarar estado de calamidade na Bahia. Anvisa alerta para riscos da automedicação. E hoje é Dia Mundial de Combate ao Câncer. Um alerta para a prevenção e diagnóstico precoce. Quinta-feira, 8 de abril, o UESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. O Brasil enfrenta o pior momento da pandemia. Em meio a recordes diários de óbitos, o país fechou o mês de março como o mais mortal da pandemia da Covid-19, registrando mais de 66 mil mortes em 31 dias, o dobro do contabilizado em julho do ano passado. Março de 2021 foi o mês mais letal durante a pandemia da Covid-19. Foram registrados 66.868 óbitos. Isso é mais do que o dobro das mortes anotadas em julho de 2020, o segundo pior mês da pandemia. O que a gente vê é que mudou o perfil da população mais acometida, a gente está vendo muitos jovens agora e a gente relaciona isso realmente ao descuido. O descuido do uso da máscara mais adequada, higienização das mãos, o afastamento. Então, cada vez mais a gente tem acreditado na doença, né? E a gente precisa entender essa gravidade. O combate à pandemia da Covid-19 já dura mais de um ano. Até agora, mais de 337 mil brasileiros perderam a vida. Há mais de 75 dias, a média diária de mortes está acima de 1.000. No mês passado, essa média foi de 2.157 óbitos por dia. Os óbitos na Bahia também estão em alta. No mês passado foram registrados 3.511 mortes, uma média de 113 por dia. A vigilância epidemiológica do estado também apontou um crescimento de 447% de óbitos entre jovens na faixa etária de 20 a 39 anos. Entre 30 e 39 anos, houve um aumento de 400% na internação hospitalar e nos óbitos. É muito importante que essa população de mais jovens, que antes não era acometida pela Covid-19, nesse momento passe a prestar mais atenção e ter mais cuidado na prevenção do contágio. Essa faixa etária, assim como a faixa etária entre 20 e 29 anos, representam um grande contingente populacional. Mantendo-se essa taxa de transmissão entre os jovens, o número de pessoas que vai necessitar de UTI será superior à nossa capacidade de ofertar leitos. O avanço de infecções e mortes entre jovens apurado na Bahia também foi verificado em todo o país.
A Fundação Oswaldo Cruz divulgou o boletim em que aponta uma evolução de casos de Covid-19 entre os mais jovens. A situação em Conquista é a mesma. A maior taxa de infectados é entre os jovens de 20 a 39 anos. Até o momento, a cidade já registrou mais de 380 mortes, 61 só em março, o mês com maior índice de mortes durante a pandemia. É um grupo que ele está totalmente ativo dentro do seu campo de trabalho e até mesmo no seu lazer. Apesar de a gente ter as medidas restritivas, para poder impossibilitar a circulação dessas pessoas, nós identificamos que existem sim, nos finais de semana, algumas pessoas que fazem suas festas clandestinas e esse grupo é o que a gente percebe que estão realmente dentro desse campo. O Brasil já registrou mais de 13 milhões de infectados por Covid-19. Mesmo com o início da vacinação, os casos continuam em alta. Por isso, os cuidados sanitários devem ser mantidos até que toda a população seja imunizada. Então, o que a gente precisa é entender que, apesar da vacinação, apesar de nós estarmos entre os 7 países do mundo que mais temos vacinado, infelizmente ainda não chegamos à nossa meta. E, principalmente, não alcançamos ainda a idade dos jovens de vacinação. Então, a gente precisa manter todos os cuidados. Com certeza, Carolina. Agora a gente vai aqui para o telão ver os dados da Covid. Começando por Vitória da Conquista, são 23.926 casos confirmados, 219 confirmados nas últimas 24 horas, 404 casos ativos, 23.141 recuperados, 381 óbitos. Taxa de ocupação de leitos, 70 leitos de UTI, 94% ocupados, 78 leitos clínicos, 49% ocupados. Você acompanha agora os dados de Jequié. Situação complicada em Jequié em relação à ocupação de leitos. Já eu falo, agora eu vou falar sobre os dados, sobre os números dos casos confirmados. Lá são 13.399 casos confirmados, 51 nas últimas 24 horas, 583 casos ativos, 12.551 recuperados, 265 óbitos, mais 2 óbitos registrados em Jequié nas últimas 24 horas. Como eu havia dito, em relação à taxa de ocupação de leitos, que lá em Jequié está em estado crítico, 100% dos leitos ocupados de UTI, são 29 lá no município, 58 leitos clínicos, 70% ocupados. Você vai ver agora os dados de Itapetinga. Em Itapetinga são 4.207 casos confirmados, 7 nas últimas 24 horas, 377 casos ativos, 3.729, 101 óbitos. Por causa da pandemia da Covid, o governo da Bahia voltou a declarar estado de calamidade pública em todo o território baiano. O anúncio foi feito na última segunda-feira, mas a decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira. Com o agravamento da pandemia do novo coronavírus e a luta do consórcio Nordeste por aquisição de vacinas, o governador Rui Costa criticou o posicionamento da Anvisa na condução do processo de importação da vacina Sputnik V. O órgão pede mais tempo e disse que precisa ir à Rússia para avaliar o processo de liberação dos imunizantes. Foi de indignação e perplexidade por essa postura da Anvisa. Infelizmente, o Brasil, num caos completo, caminha para chegar a 400 mil óbitos e 4.195 óbitos por dia, e a Anvisa ainda protelando a autorização de importação da vacina por parte da Bahia e dos governos do Nordeste. Então, é inadmissível, eu realmente fico me perguntando, o Brasil não merece isso, os brasileiros não merecem essa conduta e essa postura do governo federal e daqueles que estão envolvidos nesse episódio. E disse na reunião da Anvisa, quero demonstrar aqui minha perplexidade, minha absoluta indignação com o que vocês estão fazendo no dia de hoje para atrasar sistematicamente vacinas de chegarem no Brasil, indignação com o que vocês fizeram desde o primeiro dia da Covid no Brasil, quando os estados, como a Bahia, tentou ir para os aeroportos, tentou ir para as BRs para fazer barreiras, para impedir que pessoas chegassem contaminadas e contaminassem outras, e vocês entraram na justiça para impedir que o Estado fizesse isso. E, infelizmente, isso se repete um ano depois, mesmo com mais de 330 óbitos. Isso é que provoca, de fato, a aparência de cansaço
mas é cansaço misturado com indignação, com revolta, que eu não consigo entender tamanha insensibilidade com a vida humana. O governo do estado da Bahia publicou na edição do Diário Oficial do dia 6 de abril um novo decreto declarando estado de calamidade pública em todo o território baiano. Este é o terceiro decreto publicado pelo governo baiano que tem por objetivo a prevenção e o enfrentamento da crise sanitária. A medida autoriza a mobilização de todos os órgãos estaduais no âmbito das suas competências, uma situação que vem sendo acompanhada atentamente pelos prefeitos dos municípios baianos, como explica Zé Cocá, prefeito do município de Jequié e presidente da UPB, a União dos Municípios da Bahia. Ninguém queria ter um decreto de calamidade pública. Calamidade pública já está falando, é o extremo do extremo. Já há sua necessidade, coisas surreais. Mas, nesse momento, é necessário. É o que a gente tem dito sempre junto com os prefeitos. A nossa intenção não é ter o decreto de calamidade pública para fazer processo sem licitação, não. Muito pelo contrário, a vida do município tem que rodar normal como ela tem que ser, todos os moldes, mas o decreto lhe dá uma segurança de uma coisa grave, de uma coisa rápida, que o município tem a condição de fazer ações emergentes, que a maioria de 90% dos municípios não aconteceu, mas pode ser necessário. Mas mesmo assim, a nossa orientação junto com o PB é sempre que o município se planeje. Quais são as maiores necessidades na pandemia? As estruturas, as moderações, as equipes, que os municípios façam isso. E é o que os municípios estão fazendo. Então, 90% dos municípios não usam o decreto de calamidade pública em caso real. A vida continua. Mas, de fato, é um momento de calamidade pública. O decreto segue as normas do Ministério do Desenvolvimento Regional, que viabiliza a liberação de recursos por parte do governo federal para serem aplicados em medidas de prevenção, controle e diminuição dos danos à saúde pública, principalmente nesse momento em que a Bahia contabiliza mais de 15 mil mortos. Então, nós temos que conscientizar, nós temos que buscar dos nossos líderes a vacina urgente. Nós estamos fazendo isso junto ao PB, junto aos prefeitos, junto ao governo do estado, junto ao governo federal. Reunimos a semana passada com senadores da Bahia e deputados federais, vamos reunir com os deputados estaduais também, para que a gente crie uma força-tarefa. Nós precisamos vacinar já, e nós precisamos, nesse momento, não existe outra forma de combater o Covid que não seja o distanciamento social, o uso de máscara e a higienização das mãos. Então, nós temos que pedir isso à população. Vamos mudar de assunto e falar do SISU. A UESB não aderiu ao sistema para este semestre. A repórter Cristiane Santana conversou com o reitor Luiz Otávio de Magalhães sobre essa decisão. Vamos acompanhar. Pois é, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia decidiu não aderir neste semestre ao sistema de vagas do SISU, mas antes mesmo da gente conversar a respeito desse assunto, a gente vai entender a importância do SISU para a instituição e também para a comunidade. E nós vamos conversar com o reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que é o professor Luiz Otávio de Magalhães. Professor, mais uma vez, muito obrigada por estar sempre à disposição para conversar com a gente do UESB Notícias, da TV UESB. Gostaria que o senhor explicasse para a gente a importância do SISU, tanto para a instituição quanto para a comunidade. Bem, Cris, e a todos e todas que acompanham a programação da TV UESB. Repare, o SISU é um sistema de seleção unificada de acesso, né, às vagas do ensino superior no Brasil, coordenado pelo MEC, é um sistema nacional. Nesse sentido, ele é extremamente importante para a UESB, porque é uma forma de inserção da UESB no cenário nacional de jovens e adultos que buscam a universidade, né? Então, o SISU é realmente um dos principais mecanismos de acesso à universidade no Brasil. O SISU ele tem uma característica, ele trabalha com as notas específicas do Enem daquele ano. Então, essa chamada atual do SISU, que o SISU chama de 2021.1, ela é baseada nas notas obtidas no Enem 2020. Esse Enem que foram realizadas as provas agora em janeiro desse ano, janeiro de 2021, janeiro e fevereiro, né? Porque também teve a edição digital do Enem, que teve provas até o dia 7 de fevereiro de 2021. E por que a universidade, nesse semestre, decidiu não aderir ao SISU? Repare, nós não aderimos a essa chamada específica do SISU, essa chamada que está aberta hoje. E eu quero deixar muito claro aqui o seguinte: a UESB irá fazer processo seletivo em 2021, atendendo esse mesmo público do SISU. Qual é o público do SISU?
é o estudante que prestou o Enem, fez a prova do Enem em janeiro e fevereiro desse ano. Né? Então, esse é o público. Por que a UESB não aderiu ao SISU agora? Essa chamada que o SISU chama de 2021.1, nós, nesse momento, em função, e não é só a UESB, é a maior parte das universidades brasileiras, nós não temos como oferecer para esse aluno que fizesse a seleção agora, 2021.1, um calendário preciso de ingresso na universidade. Porque, em função de todos os problemas vivenciados, né, pela sociedade brasileira, pela educação, pelas universidades, desde o ano passado, em função da pandemia, a UESB, ela, por exemplo, a UESB está no período letivo 2020.1, atendendo o aluno que fez a primeira chamada do SISU de 2020. E fechando esse semestre, né, então agora a partir de junho, a gente ainda vai atender o estudante que fez a adesão ao SISU em 2020.2. Então, nós não temos nenhuma condição de atender esse aluno que fizesse o SISU agora em abril, nós não teríamos como absorver esse aluno antes, por exemplo, de outubro desse ano. E isso ainda dependeria de outras programações, porque a UESB ela não oferece todas as vagas no SISU. A UESB oferece metade de suas vagas para o SISU, metade para o vestibular. E nós temos hoje insegurança se a gente tem condições ainda de fazer um vestibular para complementar as vagas do SISU. Segurança em termos epidemiológicos, em termos de biossegurança, porque ainda estamos num cenário de muita incerteza com relação à pandemia. E isso afeta as vagas que a gente informa ao SISU, porque se não pudermos oferecer um vestibular, a gente ampliaria as vagas ao SISU. Então, em função dessa insegurança, a gente decidiu que, como o aluno que fez o Enem 2020, ele só vai poder ingressar na UESB a partir de outubro, e até lá vai haver uma outra chamada do SISU, que é o SISU 2021.2, então a gente decidiu aguardar esse tempo para a gente ter uma dimensão do nosso calendário acadêmico de início de semestre, das vagas que a gente vai poder oferecer no SISU e vestibular, para aí a gente oferecer todas essas vagas no SISU 2021.2, que vai atender o mesmo público, que é o público que fez o Enem em janeiro, fevereiro de 2021. E quando chegar essa etapa, qual a expectativa em relação a vagas? Vai ter alguma redução? A universidade já começa a fazer esse desenho? Olha, a gente está fazendo o CONCEP, isso é muito importante. Nós passamos o ano de 2020 lutando contra a pandemia, tentando estabelecer mecanismos para que a UESB continuasse atuando com suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, num cenário de pandemia, com ensino remoto. Então, fizemos todo um trabalho de adaptação ao ensino remoto. E conseguimos retomar nossas atividades de ensino. Em dezembro do ano passado, no planejamento para 2021, a UESB, diante de todo esse cenário, a gente sabe que temos um descompasso, né, entre o nosso calendário letivo e o ano civil. Né? Em termos de calendário letivo, a gente está em 2020 e já estamos em abril de 2021. Mas o posicionamento do CONCEP foi o seguinte, do Conselho Superior da UESB. A UESB, como universidade pública, ela não pode deixar de atender às expectativas da sociedade, ou seja, com todas as dificuldades, com pandemia, com angústia, com insegurança, milhares de jovens, né, daqui da região sudoeste e do Brasil todo fizeram o Enem em janeiro, ou seja, concluíram o ensino médio, fizeram prova do Enem, tem uma expectativa de ingresso na universidade. Então, a UESB ela decidiu que vai ter um processo seletivo. Esses alunos que fizeram o Enem, eles vão ter um processo seletivo para que eles possam usar essa prova do Enem para acesso à UESB. Agora, essa questão do número de vagas, né, dos cursos, dos turnos, a gente vai fazer com um estudo. A gente vai aproveitar esse período agora, né, até maio. Vamos conversar com cada colegiado de curso, colocar as possibilidades, né, para que possamos oferecer o maior número de vagas possíveis dentro desse processo seletivo que vai ser criado pela UESB para ingresso a partir de outubro e novembro desse ano. Professor Luiz Otávio, muito obrigada por sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Cris. Voltamos ao estúdio. Valeu, Cris, obrigado. Chegou a hora da previsão do tempo. Possibilidade de chuva em Vitória da Conquista. Vamos saber como fica o tempo e a temperatura para a Conquista e outras cidades da região sudoeste.
Tempo nublado e possibilidade de chuva em Vitória da Conquista nesta quinta-feira. A mínima prevista é de 17 graus e a máxima de 24 graus. Nesta sexta-feira, tempo nublado e com possibilidade de chuva, mínima de 17, máxima de 24 graus. No sábado, o tempo segue parcialmente nublado, com pouca possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 17 e a máxima de 24 graus. Confira agora a previsão para outras cidades da região sudoeste. Em Barra do Choça, o tempo segue nublado e os termômetros registram a mínima de 17 e a máxima de 24 graus. E em Tapetinga, possibilidade de chuva e a temperatura fica entre 20 e 28 graus. Em Jequié, tempo nublado e com possibilidade de chuva durante a noite. Os termômetros variam entre 20 e 29 graus. No próximo bloco, a Anvisa alerta sobre os perigos da automedicação e também um alerta para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer. A gente volta já. Rural Produtivo. Você vai conhecer práticas de colheita, manejo, cooperativas e agricultura familiar. Um programa de solos férteis, belezas naturais e diversidade cultural da Bahia. Todo sábado às 2 da tarde. TVE, junto com você. FLIAM, Feira Literária de Andaraí. A leitura faz andar o mundo. 25 a 28 de março, formato virtual. Mesas, lançamentos, oficinas, artes. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. Homenageado Paulo Freire, 100 anos. Realização: Viver Cultura e Meio Ambiente. Apoio financeiro: Programa Aldir Blanc Bahia, Fundação Pedro Calmon, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Apoio UESB-FM e TV UESB. Educação para uma vida plena. Preto sujo! Macumbeira! Neguinha safada! Não serve pra nada, só tô aqui só pra me servir. Nega bonita essa, né? Os traços finos. Gente de sua cor, não vai pra lugar nenhum, rapaz. Racismo fere, racismo mata, racismo é crime. Denuncie. Todas as vozes contra o racismo, todas as leis contra os racistas. Giro Nordeste, um programa para discutir assuntos relevantes do seu dia a dia. A cada semana, um convidado de destaque nacional participa de uma entrevista ao vivo com jornalistas de emissoras públicas de TV e rádio do Nordeste. O nosso encontro é na próxima quinta-feira, 7 da noite, na TVE. O UESB Notícias está de volta falando de oportunidades. Veja agora as vagas de emprego e estágio. O Cine Bahia está ofertando vagas de emprego para açougueiro com ensino médio completo, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações com experiência, operador de empilhadeira com experiência e CNHB, supervisor de vendas comercial com ensino médio completo, experiência e CNH. Vagas também exclusivas para pessoas com deficiência na área de recepção secretária com ensino médio completo e conhecimento em pacote Office e também para repositor de mercadorias. Os interessados devem encaminhar um currículo com dados do CPF-PIS e sinalizando a vaga pretendida para o e-mail cinebahiaconquista@gmail.com. Vamos falar agora de um assunto sério. A automedicação, especialmente nesse momento de pandemia, tem preocupado autoridades da área da saúde em todo o mundo. A Anvisa tem alertado a população sobre os riscos da automedicação. Cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina
são medicamentos apresentados pelo presidente Jair Bolsonaro como parte do kit Covid, utilizado, segundo o presidente, como opção para tratamento e prevenção contra a Covid-19. No entanto, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, não há evidências científicas que garantam os benefícios desses remédios para a finalidade sugerida. Na verdade, o uso indiscriminado desses dois medicamentos tem causado efeitos adversos na população brasileira, como aponta a Anvisa. Em um ano, a entidade contabilizou 1.040 efeitos negativos em pessoas que foram medicadas com essas drogas. Entre os medicamentos que mais têm sido procurados, durante a pandemia, como forma de automedicação, tem-se vermífugos, suplementos vitamínicos, minerais, antibióticos. Antibióticos sempre esteve na lista, mas agora continua, E causa preocupação também, até recentemente, também anticoagulantes, Medicamentos são usados para evitar que haja uma coagulação do sangue, visto que o vírus da Covid-19 provoca casos de tromboembolismo, então tem se usado mão de uma maneira irresponsável na automedicação desses anticoagulantes, Mas o uso de medicamentos desse kit não é somente incentivado por autoridades políticas, o que pode ocasionar na automedicação. Ele também vem sendo receitado por autoridades médicas para tratamento da doença. Em Vitória da Conquista, são inúmeros relatos nesse sentido, de pacientes que entraram no sistema público ou privado de saúde com sintomas suspeitos para Covid e saíram com receitas com prescrição do kit Covid, a exemplo da ivermectina e azitromicina. O médico, ele identificou que eu tinha alguns sintomas que poderiam ser a Covid, inclusive no dia eu estava passando muito mal, eles me aplicaram um corticoide para melhorar a dor e tal. Aí eu tomei a medicação e depois o enfermeiro me entregou essa receita. Eu estava assim, já não estava bem, quando eu olhei assim, tinha lá ivermectina. Aí o médico apareceu e eu questionei ele, como assim o senhor está me passando ivermectina? Eu inclusive falei que eu tenho um problema no estômago, não posso ficar tomando um monte de remédio, ainda mais desse remédio. E aí o que aconteceu foi que o médico, você toma se você quiser, e me deixou falando sozinha. Os meus pais procuraram um pneumologista, foi um médico particular, fizeram a consulta pelo plano de saúde. Eles já estavam no início da infecção, o meu pai já com 25% do pulmão comprometido, e foi passado para eles os medicamentos do tratamento precoce. Então, foi receitado que eles tomassem a azitromicina, também a ivermectina, Não foi passada a cloroquina por esse médico, mas para nós também, que não estávamos ainda contaminados, o médico receitou que nós também fizéssemos o uso antecipado da ivermectina. E aí, no dia seguinte, meu pai teve uma piora ainda mais significativa, começou a apresentar dores na região do peito, e a indicação já foi que meu pai fosse direto para a UTI. O paciente é meu padrasto. Ele sentiu uma falta de ar e desmaiou. E aí o pneumologista passou uma receita para ele com azitromicina, vitamina D e ivermectina. Ele disse que aquilo seria para preveni-lo, se ele estivesse com Covid de fato, que aquilo já ia tratar, e se ele não estivesse com Covid, que ele ia ficar prevenido da doença com aqueles remédios. Parte dos médicos e das instituições que defendem o tratamento kit Covid, eles se baseiam nos chamados estudos observacionais. Como o nome já diz, é uma observação. Ele não tem a capacidade de definir estratégias terapêuticas. A grande utilidade desses estudos é desencadear estudos, agora sim, controlados, estudos prospectivos, estudos com um protocolo bem definido da sua realização, para que os resultados sejam confiáveis. E à medida que o tempo está avançando, desde que começou a pandemia, alguns estudos já foram feitos. E estudos já considerados muito bons, capazes de definir algumas estratégias terapêuticas. E esses estudos eles não mostraram eficácia do kit Covid.
É importante voltar a ressaltar que não existe tratamento para a Covid-19. As únicas maneiras de combater a doença são através da vacinação e da prevenção com as medidas sanitárias e o distanciamento social. A prevenção, digamos, é a palavra de ordem. Evitem as aglomerações. Se tiver que sair de casa, façam isso com proteção, com máscara, mantenham sempre as mãos lavadas. Nunca, jamais, em lugar nenhum, levem a mão ao rosto, nem aos olhos, nem ao nariz, nem à boca, porque este é o principal meio de contágio. É a mão contaminada sendo levada à boca, ao nariz e aos olhos, e vacinar. De um assunto sério para outro mais sério ainda. O câncer é a segunda doença que mais mata pessoas em todo o mundo. No dia de hoje, que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, um alerta para a prevenção e o diagnóstico precoce da doença. O Brasil deve registrar 625 mil novos casos de câncer até 2020. Esses dados são estimativa do Instituto Nacional do Câncer. Os tipos de maior incidência são não melanoma, mama e próstata. Só no ano passado, foram confirmados 65.840 casos de câncer de próstata e 66.280 de mama em mulheres. Sempre foi importante que a gente faça os exames preventivos, né? Os clássicos mesmo, mamografia, exame de próstata, ultrassom transvaginal, preventivo ginecológico, colonoscopia, entre outros. E o que a gente tem visto, infelizmente, desde o início da pandemia, é que muitos pacientes têm atrasado suas rotinas de prevenção. E o que a gente sabe é que esses exames aumentam a chance de cura dos tumores, porque pega esses tumores na parte mais inicial. O câncer é a segunda principal causa de morte no mundo e é responsável por 9.600.000 mortes. No Brasil, só no ano passado, de acordo com o INCA, foram registradas mais de 220 mil mortes. A descoberta da doença no estágio inicial é fundamental para o tratamento com maiores chances de cura. Você tem que manter os cuidados preventivos, fazer os exames. Claro que você vai fazer o exame com a máscara, você vai fazer o exame com um distanciamento social, você vai para uma clínica que mantém os protocolos ali na recepção, mas você vai continuar fazendo. Não é para deixar de fazer, porque isso vai demorar um pouco a passar, já está demorando. Então a gente está vendo no consultório, infelizmente, pacientes que chegam com tumores maiores do que deveriam, porque não fizeram exames ou porque atrasaram o diagnóstico. Vitória da Conquista é polo regional em atendimento a pacientes com câncer. Além dos pacientes daqui, a cidade recebe pessoas de outras cidades da região que são atendidas na Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, a Unacom. A unidade oferece tratamento e fornece os medicamentos prescritos pelo SUS. Seu José, de 80 anos, é morador de Itanhaçu e faz acompanhamento de 3 em 3 meses na Unacom. A menina que me atende bem, os médicos, para mim é sensacional. Zuleide, que veio de Livramento de Nossa Senhora, também está em atendimento na Unacom. Ela descobriu câncer no estômago em junho do ano passado e desde fevereiro deste ano está em tratamento em Conquista. Aqui na cidade, ela se hospeda na Casa do Amor. Eu estou me sentindo na minha casa. O atendimento aqui é super recomendado. Eu recomendo assim para as pessoas que tiver com esse problema procurar, né, a Casa do Amor, porque é um lugar maravilhoso, assim. A dona daqui também é uma pessoa maravilhosa. Além dos pacientes, a Casa do Amor, instituição filantrópica que se mantém com a ajuda da população, recebe os acompanhantes. São 120 leitos e 21 anos de trabalho. A casa nunca fica vazia. São muitas pessoas, porque assim, tem tratamentos que varia de 2 meses, 3 meses, tem tratamento que varia de 20 dias, de 10 dias. Elas falam que se não fosse a Casa do Amor, elas não teriam condição nenhuma de sustentar um tratamento desse aqui, com hotel, porque muitos não têm parentes que moram por aqui, são muitas cidades pactuadas com Vitória da Conquista. E o nosso público é um público de 70% a 80% de pessoas simples, humildes, pessoas que trabalham em lavouras, diaristas,
Dona Zuleide vai passar mais um tempo aqui na Casa do Amor. Ela ainda aguarda a marcação da cirurgia que será feita no hospital de base para retirar o tumor. Quem tem essa doença aí tem que ter muita paciência, né, para tratar, porque hoje tem recursos, né, para tratar. Antes a pessoa morria porque não tinha tantos recursos, agora hoje tem, né? Hoje a tecnologia está avançada. É um tratamento demorado, mas a pessoa tem que ter paciência. Confie, Dona Zuleide, vai dar tudo certo. É possível vencer essa luta, acredite. O SB Notícias fica por aqui. Você pode rever os nossos telejornais no YouTube e também mandar sugestão para o nosso WhatsApp, que é o 34248763. Obrigado pela companhia, se cuide e use máscara, vacina sim. Até mais.